Graças a Deus. E agora eu queria convidar você a abrir sua palavra, sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Com quem você gostava de ser parecido na infância? Um super-herói? Uma atriz de novela? Um jogador de futebol? Uma apresentadora de programa infantil? Você se lembra desta época? Todo mundo passa por esta época, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 94, os meninos da minha escola gostavam de um brinquinho com uma cruz para se aproximar do seu ídolo Romário. Lembra de como Romário jogava bem e de como ele tinha um look bem descolado? Depois veio Ronaldo Fenômeno em 2002. Eu não sei como alguém pôde imitá-lo, mas aquele topetezinho lá na frente, lembra do que ele fez? E agora, recentemente, é Neymar que dita a moda, né? O seu moicano. Isso é tão forte que o sinal para Neymar nas libras é assim, justamente pelo seu corte de cabelo. Mas ninguém nunca quis imitar ou ser parecido com o Amaral do Palmeiras, lembram? Amaral não, né? Só com o Ronaldo Fenômeno, com o Romário, com os artilheiros e boa pinta ou coisa do tipo. Mas Amaral não. Com quem seus filhos gostam de ser parecidos? Lá em casa as meninas gostam de princesas, mas gostam também de ser parecidas com os pais. E aí quando eu digo com os pais, tipo assim, fisicamente com a mãe, mas outros assuntos com os pais. Quando chegam lá em casa e falam, olha Sofia, você se parece demais com sua mãe, ela fica radiante. E aí vão falar com Bia e dizem, olha, Bia, você já é mais misturada. Você parece com seu pai e com sua mãe. E aí ela fica meio murcha assim, e de repente alguém diz, não, você se parece muito com sua mãe, você é muito parecida com ela. Aí ela sorri. E eu fico me perguntando, por quê, gente? Outro dia eu fiz exatamente esta pergunta. Bia, qual é o problema de ser parecida com seu pai? Antes que ela pudesse responder, Sofia se atirou e disse, pai, posso ser sincera? Falei, pode, meu amor, pode ser sincera. Mamãe é muito mais bonita do que você. Eu não tenho problemas, eu louvo a Deus por suas escolhas, são sábias. E oxalá que elas se pareçam mesmo com a mãe, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Pois ela é linda por dentro e por fora. Obrigado, Lamonia. Obrigado. Vou fazer isso contigo também. Você sabe com quem seus filhos gostam de ser parecidos? É dia dos pais, gente. Uma das nossas responsabilidades é ser modelo para eles. E mais do que isso, acompanhar os seus modelos nos desenhos, nos filmes, na escola. Não é isso? Eles podem ser parecidos com princesas, com guerreiros, com lutadores. É parte da vida da criança fazer e criar suas fantasias. Mas que eles não sejam mais parecidos com os de fora do que com os de dentro. Que seus grandes heróis, primeiros heróis, comecem por seus pais, a fim de que seus pais apontem para o grande herói que é Cristo, que é o nosso Deus. Amém, queridos? Comecei com isso apenas para introduzir outra pergunta. Com quem a nossa igreja deve ser parecida? Ou com o quê? Com que igreja nós queremos ser parecidos? Qual é o nosso modelo de igreja? Qual é o nosso referencial de igreja? É a igreja da direita, da esquerda? É a que cresce repentinamente? É a que tem práticas que agregam e trazem multidões? Qual é o modelo da igreja presbiteriana do bairro dos Estados? Eu acho que há muitos referenciais lá fora e eu busco em muitas igrejas referenciais. Não estamos sozinhos, graças a Deus por isso. Mas eu busco igrejas que buscam o mesmo referencial. Ser semelhantes à igreja que está na palavra de Deus. Amém, queridos? É por isso que nós vamos nos voltar. Estamos fazendo isso ao longo deste mês de agosto, nos voltando para a palavra de Deus, a fim de perceber o que Deus espera de nós. Não o que a última moda dita,
não o que as pessoas querem que a igreja seja, mas o que Deus, Criador da igreja, deseja para ela. E hoje, nesse texto bem curto, eu quero olhar para algumas marcas bem importantes. Algumas eu vejo na nossa igreja. Outras eu preciso orar, e vocês também, para que nós as tenhamos. Atos capítulo de número 2, a partir do verso de número 42. A palavra do Senhor nos diz assim: e eles, os irmãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, diz a palavra de Deus, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te dar graças por este grande privilégio que temos, de neste domingo à noite, separar um tempo para render louvores ao Senhor e ouvir a tua voz. Muito obrigado. Muito obrigado por todas as famílias que estão aqui. Muito obrigado por esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, que hoje não apenas está reunida aqui, mas está espalhada, ainda que inicialmente, por vários cantos do nosso estado e do nosso país. Obrigado por todos os obreiros que estão plantando e pregando a tua palavra. Dá, Senhor, que esta série de mensagens seja uma bênção para a nossa igreja. Eu sei que ela não é aquela série de mensagens que trata muitas vezes dos nossos problemas pessoais e de como resolvê-los. Ela é uma série de informação, de norte, de direção sobre a nossa igreja, a tua igreja. Então ajuda-nos a escutar tudo com cuidado e a responder da maneira que o Senhor espera. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu orei, eu sei, irmãos, que esta série ela é mais difícil às vezes do que outras, porque ela é muito mais informação, exortação, direção, do que necessariamente aquela palavra de consolo, devocional, de restauração. Mas para nós isso é muito importante. Nós precisamos realinhar a igreja, ajustá-la e colocá-la sempre nos trilhos do Senhor. E é por isso que nós vamos fazer isso ano após ano, sempre olhando por uma perspectiva diferente para a nossa igreja e desejando ser aquilo que o Senhor espera. Amém? 2 eventos marcam os 2 primeiros capítulos de Atos. E nós podemos até dizer que eles são os mais importantes de todo o livro, porque todos os outros eventos dependem destes 2 iniciais. O capítulo 1 nos fala sobre a ascensão de Cristo e sobre suas últimas palavras. Antes de subir aos céus e de tomar o seu lugar à direita de Deus Pai, Jesus reuniu os discípulos no monte e lhes deu suas últimas palavras, o que conhecemos como a grande comissão. Em Atos, ele disse, ou Lucas registra o que ele disse da seguinte maneira: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do Espírito Santo de Deus. Fiquem aí, aguardem. Quando o Espírito chegar, vocês serão cheios de poder e sairão por Jerusalém, Judeia, Samaria e chegarão aos confins da terra anunciando o meu evangelho. Eles fizeram isso. No instante ficaram tristes porque viram Jesus subindo aos céus,
mas a tristeza deu lugar à alegria, quando os anjos disseram: não fiquem tristes, este mesmo Jesus que subiu, descerá outra vez para buscar a sua igreja. Voltaram do monte para a cidade, se reuniram com mais irmãos numa determinada casa e começaram a orar. Pediram a Deus pela chegada do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos nos narra esta descida extraordinária do Espírito Santo. Enquanto oravam numa determinada casa, o Espírito Santo veio dos céus e pairou sobre os irmãos. Os encheu com dons, talentos e poder para fazer a obra. Foi tão estranho que algumas pessoas pensaram que os discípulos estavam bêbados. Por quê? O Espírito os encheu e eles, que eram da Galileia, começaram a falar outros idiomas. E as pessoas começaram a ouvir o Evangelho em sua própria língua. E isso foi extraordinário. Vejam só, gente, o Espírito desceu sobre a igreja e iniciou um movimento missionário. Não foi necessariamente para fazer a igreja pular, dançar, cantar, mas foi para possibilitar a expansão do reino de Deus. As pessoas ficam confusas, não entendem o que está acontecendo, começam a julgar. De repente, Pedro, o mesmo que negara Jesus algumas semanas atrás, cheio do Espírito Santo, se levanta no meio da comunidade de Israel e começa a explicar a descida do Espírito Santo. Ele diz primeiro que o Espírito Santo desceu sobre a igreja como o cumprimento do Antigo Testamento. Ele olha para trás e diz: estava prometido. A palavra do Senhor nos prometeu, um dia o seu Espírito seria derramado sobre toda a igreja. Depois disso, ele aponta para Cristo e diz: este Cristo que vocês mataram ressuscitou, subiu aos céus e ele nos deu o seu Espírito. Por fim, ele olha para a multidão e diz: este Cristo, a quem nós crucificamos, Deus fez Senhor e Salvador de todos os que nele creem. A resposta imediata foi salvação. Não foi como muitas vezes vemos. Ninguém levantou a mão, ninguém veio à frente, ninguém assinou um cartãozinho, ninguém se comprometeu por emoção apenas, ninguém saiu assim, não sei se vou, não sei se fico, não. Foi uma coisa bem real, objetiva. O evangelho que Pedro pregou penetrou o coração da multidão como pregos, forçando-os a perguntar: irmãos, o que devemos fazer agora? Se pecamos contra Deus, e se Cristo é o nosso Salvador, e se temos débito para saldar com Ele, como resolvemos isso? Pedro falou o que todo o Novo Testamento fala: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se e tenham fé em Jesus Cristo. Creiam que Ele é o Senhor e Salvador de suas vidas e deixem o pecado, voltem-se para Deus e amem o Senhor acima de todas as coisas. Isso foi extraordinário. Sabe quantas vidas se entregaram ao Senhor nesta primeira pregação de Pedro? Quem sabe aqui? Pode gritar aí, não vai nem sair lá na câmera. 1.500, não foi? 3.000 pessoas. Glória a Deus. Só uma irmã disse glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. 3.000 pessoas. Na primeira pregação de Pedro, pós descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas foram tocadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas veja que é uma igreja grande. 3.000 pessoas. Como é que esta igreja vivia? Como é que esta igreja deu seus primeiros passos? Quais foram suas primeiras práticas, atitudes, compromissos? O texto que nós lemos nos apresenta algumas de suas marcas. E eu oro para que nós também tenhamos as mesmas marcas. Quais são elas?
Elas estão aí impressas no seu boletim, na página de número 2, se você quiser me acompanhar. São 4 marcas, todas muito importantes. Uma igreja saudável tem pelo menos estas 4 marcas em sua vida diária. E nós queremos tê-las na nossa igreja. Primeira marca que nós vamos perseguir à luz deste texto. A Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados deseja, se esforçará, irmãos, lutará por oferecer um ensino, uma pregação, um estudo bíblico. Não temos compromisso com as últimas novidades do mercado gospel. Não temos compromisso com o que dá certo do ponto de vista do mercado. O nosso compromisso aqui nesta comunidade, por onde quer que o Senhor nos leve, é com o livro sagrado de Deus. Amém? Nós vamos procurar, vamos nos esforçar, gastar tempo, dinheiro, energia para possibilitar um ensino bíblico fiel. Porque é assim que a igreja do Senhor existe, desde o princípio. Esta igreja, que nasceu em Jerusalém com a descida do Espírito Santo, diz o texto, se dedicava, se esforçava, se doava para ouvir o ensino dos apóstolos. Queria chamar a sua atenção para 2 características desta igreja bem interessantes. Uma delas, ela não era uma igreja apenas de experiências místicas. Eu não sou contra o místico, eu entendo que a nossa fé tem mística, uma experiência com Deus pessoal. Eu creio, por exemplo, que Deus está no nosso meio agora mesmo. Mas eu não creio que a experiência mística com o Salvador pode ser verdadeira sem o ensino da palavra de Deus. Essa igreja não nasceu e correu para o monte. Essa igreja não nasceu e correu para a caverna, para jejum e orações e experiências transcendentais. Essa igreja nasceu, foi cheia pelo Espírito de Deus, uma experiência mística, mas a primeira coisa que ela fez foi sentar-se aos pés dos apóstolos para ouvir a palavra de Deus. Como vão se relacionar com Deus que não conhecem? Como vão adorar se não sabem quem é Deus e o que Ele fez por eles na cruz do Calvário? Outra característica desta igreja, ela era humilde, irmãos. Ela se sentava para ouvir, como nós fazemos. Alguns irmãos cheios do Espírito de Deus não compartilham a vida cristã. Por que preciso de pastor, de pregador, de professor, se tenho dentro de mim o Espírito de Deus? Já ouviu alguém assim? Eu não preciso de professor. O meu professor é o Espírito dentro do meu quarto. O meu professor é o próprio Deus. Foi Deus quem resolveu iniciar sua igreja com pregadores. E a igreja de Atos era humilde para sentar e aprender a palavra de Deus. Quem pregava e o que eles pregavam? Os apóstolos pregavam. Quem foram os apóstolos, irmãos? Os apóstolos, antes de serem apóstolos, foram discípulos. Eles andaram com Jesus por quanto tempo? 3 anos e meio, não foi? A maior parte deste tempo se deu numa sala de aula itinerante. Jesus passou 3 anos e meio com esses homens, ministrando, ensinando, pregando.
E antes de subir aos céus, na grande comissão de Mateus, ele disse aos seus discípulos, agora apóstolos, vão por toda parte, anunciem o evangelho, batizem pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a guardar, a obedecer tudo o que eu lhes dei. Eles estão repetindo o modelo de Cristo. Eles aprenderam com Cristo e estão fazendo o que foram comissionados para fazer: pregar o Evangelho de Cristo. A mensagem deles não é deles, a mensagem deles não vem da moda, não vem dos judeus, não vem dos gregos, a mensagem deles vem de Cristo. E é o Evangelho. E sabe qual é o resultado de se pregar a palavra de Deus? Esse texto nos apresenta um deles, verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando Deus fala no meio do seu povo, um temor santo se apodera do nosso coração. Não é como se estivéssemos num filme, numa novela, assistindo a qualquer coisa, a qualquer tempo. Não! Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, e Deus se apodera de quem está por trás dela, goste eu ou não do que estou ouvindo, ela produz no meu coração temor, seriedade. Ela evoca respostas, ela pede tomada de decisão. Por que nós levamos tão a sério a palavra de Deus aqui? E oxalá que seja assim por todos os anos que o Senhor permitir que essa igreja exista. Por quê, irmãos? Algumas razões práticas. Porque nós acreditamos que quando Deus fala, Ele gera vida no coração do pecador. Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Nós acreditamos que a palavra de Deus proclamada é capaz de ressuscitar mortos. Você se lembra de Gênesis 1? Como foi que Deus criou todas as coisas? Foi por meio de sua palavra. Você se lembra de Ezequiel 37? Uma ilustração melhor do que essa talvez eu não encontre. Deus chama o profeta e o leva a um vale de ossos secos. E diz, sou filho do homem, podem esses ossos secos voltarem a viver? E Ezequiel, meio que sem acreditar, diz, Senhor, tu sabes. E Deus diz a ele, profeta, filho do homem, profetiza, fala a palavra de Deus ao Espírito, e estes ossos vão reviver. Ele faz isso, irmãos. Ele prega a palavra de Deus. E o que acontece? Os ossos secos se transformam num poderoso exército. Nós acreditamos que quando a palavra de Deus é pregada, pecadores que estavam mortos ressuscitam para Deus. Você provavelmente é testemunha disso. Você provavelmente é um testemunho vivo disso. Você estava morto, preso em seus pecados, mas um dia a palavra de Deus alcançou o seu coração e você reviveu. Louvado seja o Senhor por isso. Nós levamos a palavra de Deus a sério aqui, não apenas porque ela gera vida nos corações, mas porque também cremos que ela revela o próprio Deus. Talvez isso não seja a melhor das notícias para alguns, mas para nós não existe notícia melhor. Deus é o melhor presente de si mesmo. A melhor notícia de Deus não é vocês nunca vão sofrer, vocês nunca terão problemas, vocês vão conquistar tudo o que desejam, não. A melhor notícia de Deus é Deus. E é por isso que nós insistimos na pregação bíblica que revela o nosso Deus. Eu trouxe uma citação de John Piper,
de um livro muito precioso para mim, que indiquei aos alunos de pregação, A Supremacia de Deus na Pregação. John Piper diz o seguinte: pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas muitas delas não fariam este diagnóstico de suas vidas perturbadas. A majestade de Deus é uma cura completamente desconhecida. Há prescrições muito mais populares no mercado, mas o benefício de qualquer outro remédio é sumário e pouco profundo. A pregação que não contém a grandeza de Deus pode entreter por algum tempo, mas ela jamais tocará o clamor secreto da alma humana, que é o de Moisés: mostra-me a tua glória. O que o homem mais precisa saber não é o número de anos de sua vida, não é a qualidade material de sua vida. O que o homem mais precisa conhecer é Deus. E nós acreditamos que a palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem. Por isso nós insistimos semana após semana: eis o vosso Deus. Conheçam a Deus, adorem a Deus, se voltem para Deus e tenham nele tudo o que vocês mais precisam neste mundo. Amém, queridos? Agora, uma outra razão ainda para o esforço de se pregar mensagens bíblicas é a segurança cristã. Há muitos cristãos inseguros, com medo, medrosos, sem saber no que acreditam, sem saber para onde vão, sem saber quando vão perder. Foi por isso que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, por exemplo. Há vários evangelhos, há várias mensagens, e elas confundem, complicam, bagunçam a cabeça do cristão. Por que nós não vamos inventar? Por que não vamos seguir a última moda? Por que não vamos trazer o que dá certo? Porque isso confunde a cabeça dos irmãos e não resolve seus problemas. Nós queremos uma mensagem bíblica que nos dê segurança. Segurança em Deus e segurança naquilo que Ele fez por nós. Segurança no que Ele fez, no que Ele faz e no que Ele fará no futuro. Precisamos saber quem é Deus, qual é a sua vontade para nós e o que isso significa na prática. Isso está aqui, irmãos. Conselhos práticos para os que querem um relacionamento mais sério com Deus. Se esforce para ouvir a palavra. Não troque o culto da nossa igreja por qualquer programação. Embora eu entenda, irmãos, que hoje é dia dos pais, que está chovendo, que está quente, e um monte de outras coisas que podem estar acontecendo, eu não consigo conceber um cristão que não ama este momento congregacional. Eu não entendo como uma pessoa pode, sem o mínimo de preocupação, trocar. Não, eu prefiro ouvir este programa do que a Deus. Eu prefiro 2 horas em tal lugar do que com a igreja ouvindo a palavra de Deus. Se você quer um relacionamento sério, e isso é o que nós vamos querer aqui, você precisa se esforçar para estar aqui, a fim de ouvir a palavra de Deus. Mas você não pode fazê-lo apenas aqui. Você precisa ler a palavra de Deus diariamente. Não pode ser encontros esporádicos, semanais. Você precisa se voltar para este livro todas as manhãs, todos os dias, em busca de vida. Qual é a melhor notícia que você pode ter no início da manhã? Você liga no jornal. Qual é o jornal das 7? Eu já me esqueci. Bom Dia Brasil. Já estava no Jornal Nacional. É às 8 da noite, né? Você liga e o que você vê? Algumas notícias boas, mas outras terríveis. Sim ou não? Você abre o seu computador no trabalho e as notícias correm, muitas delas são legais, outras são terríveis,
abalam o seu coração, entristecem a sua alma. Por que não, irmãos, começar com um livro que nos revela a melhor notícia de Deus? Seja qual for a sua situação, seja qual for a minha, quando pela manhã eu abro este livro, sabe o que eu escuto de Deus? Renan, eu estou contigo. Eu vou estar com você ao longo de todo o dia. Não se preocupe, Renan, coloque suas ansiedades diante de mim e eu cuidarei de você. O próprio Deus, nesta palavra, diz isso para mim todos os dias, irmãos. Preciso ler. Preciso gastar meu dinheiro com coisas santas. Eu preciso levar a sério as sugestões do boletim para as leituras da nossa igreja. Eu preciso ler coisas boas sobre o meu Deus, pessoas que nos ajudam a conhecê-lo e, a mais do que isso, a desejá-lo. Preciso separar um tempo para a minha alma. 1h30 de novela, 10 minutos de Bíblia, está errado, irmão. 3 horas de Facebook por dia, 10 minutos de oração, não pode estar certo isso. Pode? Sejamos sinceros, pode? Não tenho problema com Facebook, não tenho problema com filme, com televisão. Mas não há nada que se compare a estar com Deus na revelação da sua palavra. Outra dica para melhorar seu relacionamento com a Bíblia: compartilhe-a. Não receba, reparta. Chegue no seu trabalho, reúna seus colegas e converse sobre o que você está estudando. Ah, não, mas eu tenho dificuldade de me expressar. Comece por sua casa, ao menos seus filhos vão lhe escutar. Sente-os no café, no almoço e no jantar. Abra a palavra de Deus com eles e pregue para eles. Eu quero repartir o Evangelho com vocês. São atitudes práticas, irmãos, que podem melhorar nosso relacionamento com a palavra de Deus, porque esta será uma marca da nossa igreja: fidelidade às Escrituras do Senhor. Segunda marca que esse texto nos oferece, e que nós vamos buscar, a comunhão entre os irmãos. Amém? Amém. Mas o que é comunhão entre os irmãos? Talvez não seja o que você entende, e talvez não seja o que eu entendia há algum tempo atrás. Nós não podemos ser guiados outra vez pela mente evangélica popular. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Esse texto nos diz que a igreja se dedicava à palavra e à comunhão. E esta palavra, no mínimo aqui, tem 2 sentidos, mas um é mais forte do que o outro. E ele nos explica no texto. Lucas nos diz: comunhão, em primeiro lugar, era partir o pão e viver em oração com os irmãos. Ou seja, essa comunhão era vertical. Comunhão com Deus. Propósito do culto congregacional, ou primeiro propósito. Não é comunhão horizontal, mas é comunhão com Deus. E eu vou deixar para falar sobre ele no terceiro ponto, na terceira divisão. O outro aspecto da comunhão deste texto é horizontal, é prática, é vida na vida. E por isso, ele nos diz, ele nos explica isso nos versos 44, 45 e 46. O que é comunhão para esta igreja? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que é que significa ter tudo em comum? Próximo verso. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esta comunhão aqui, irmãos, poderia ser traduzida por generosidade e por fidelidade. Tema dos meus 5 minutos antes do ofertório. Essa igreja se reunia, vamos ver, para adorar a Deus em primeiro lugar, mas ela também se reunia para viver, cuidar, proteger, assistir os seus irmãos.
Mas isso não se dava numa reunião de 3.000 pessoas. Como é que você vai conversar com alguém numa reunião de 3.000 pessoas e saber que ela está precisando de algo? E saber que ela está passando um problema difícil? E orar por ela? Não tem como, irmãos. É por isso que o texto nos diz que eles, todos os dias, se reuniam no pátio do templo, mas também em suas casas. Mais do que lógico. Comunhão implica relacionamento profundo, sincero, partilha de vida. Não dá para se fazer isso em 3.000 pessoas. Eles faziam isso em grupos menores, nas casas. E quando iam para as casas, podiam tomar conhecimento dos problemas dos irmãos, podiam orar uns pelos outros e carregar, como aprendemos com Gálatas, os fardos pesados uns dos outros. Nós queremos buscar comunhão com Deus sempre, mas nós queremos também, e talvez isso seja mais necessário na nossa igreja, buscar a comunhão entre os irmãos. Mas para isso a gente precisa procurar os espaços de comunhão. Como é que eu posso ter comunhão eficaz com os meus irmãos? No culto, minimamente. Se você quiser chegar 1 hora antes e marcar com alguém para conversar, talvez você terá comunhão. Mas chegando 10 minutos atrasado e saindo 10 minutos mais cedo, você nunca vai ter comunhão com seu irmão. Mas há alguns que ficam por mais meia hora, eu fico por quase 1h30. Então dá para conversar com algumas pessoas. Mas 10 minutos não significa comunhão. 10 minutos significa um oi, um tchau, um tudo bem, sem interesse, sem profundidade, muitas vezes sem sinceridade. Tudo bem, meu irmão, a pessoa quer chorar, mas ela não tem confiança, não conhece, não vai chorar. E se chorar você nem entende. Como é estranho, saindo da igreja. Não temos comunhão aqui, irmãos. Depois do culto, 10 minutos não é comunhão. Precisamos de outros espaços. Um deles são os ministérios. Eu tenho dito isso aos líderes, eu me esforço para ajudá-los nisso. Nós não queremos apenas pessoas voluntárias para trabalhar, não. Nós queremos que os ministérios funcionem como igreja, que tem pastores, que cuidam dos seus liderados, que os visitam, que sabem dos seus problemas, que estão juntos. Outro dia, alguém me procurou e disse: pastor, fulano de tal está falhando nisso e naquilo, como é que eu resolvo? Será que eu troco? Eu disse: não, meu irmão, aqui não é uma empresa. Você tem que ligar para essa pessoa, marcar um café com ela, para saber como é que ela está. Porque ela é gente, ela é ser humano. Mas ainda assim os ministérios não são profundos, porque às vezes a tarefa nos cobra. Por isso que nós estamos voltando aos nossos grupos por região, irmãos. Voltando porque a gente tem feito isso nos últimos anos, mas agora com uma diferença. Nos últimos anos ele era pontual, uma vez por ano. A partir de setembro nós vamos fazer todos os meses do ano. Vamos dividir a igreja por região ou regiões e vamos treinar, já estamos preparando o material para treinar líderes que vão cuidar de regiões, de bairros, para possibilitar uma igreja que vive em comunhão. Por que vamos fazer isso? Porque acreditamos que isso é bíblico. A igreja aqui faz isso. A igreja, ao longo do Novo Testamento, é desafiada a fazer isso. E também porque acreditamos que o cristianismo não é uma religião solitária. Aliás, eu diria que você pode até ser um cristão solitário circunstancialmente, mas uma igreja não. Uma igreja é feita de muitas pessoas, ou poucas pessoas, que se reúnem para adorar a Deus e para repartir o evangelho uns com os outros. Nós vamos fazer isso, por isso que estamos com o recadastramento lá fora. Você pode fazer o seu cadastro ou recadastro, para que a gente tome nota de onde você está e de como podemos conectar você à parte do nosso corpo e permitir que haja vida entre os nossos irmãos. Amém, queridos? Amém. Mas para fazer isso,
nós precisamos lutar contra dois pecados ou duas tendências da nossa natureza. Uma delas é o individualismo. Cada vez mais forte entre nós, não queremos repartir a vida com ninguém. Procuramos um profissional, procuramos alguém especialista, mas não temos pessoas com quem nos abrimos, com quem podemos repartir os nossos fardos, os nossos medos, os nossos temores. A Bíblia, por exemplo, o livro de Hebreus está cheio de exortações aos irmãos. Ajudem uns aos outros. Ajudem uns aos outros para que ninguém caia no engano do pecado. Ajudem uns aos outros. Eu preciso sair do casulo. Eu preciso abandonar esta ideia de que posso ser um cristão solitário. Outro pecado, irmãos, contra o qual precisamos lutar para ter comunhão, é o materialismo exacerbado. Se no individualismo você se esconde, no materialismo você esconde seu bolso. Você só pensa em si, você só pensa na sua casa, você só pensa nos seus filhos, você só pensa nos seus negócios. Aqui está uma igreja que dá seus bens. Não é como num regime comunista, que o governo domina sobre todas as coisas e dá como quer, para que todos tenham igual. Não. A Bíblia fala de propriedades privadas e condena, por exemplo, o roubo do que não é seu. Ela fala de investimentos, de sabedoria prática, mas esta mesma Bíblia incentiva e espera que os cristãos sejam generosos. Sabe por quê? Porque Deus foi generoso com eles. Eles estão repartindo os seus bens aqui, porque acabaram de ouvir de Pedro: para salvar vocês, Deus repartiu seu Filho por vocês. A resposta natural de um coração alcançado pelo Evangelho é desejar repartir sua vida, seus bens, tudo o que você tem. Então que o Evangelho produza este efeito no seu coração, meu irmão. Porque se o seu ídolo for o dinheiro, se o seu Deus for o dinheiro, se for difícil tirar do seu bolso para investir na casa do Senhor ou no povo do Senhor, para sustentar missionários, para ajudar pessoas, tem algum problema no seu coração. E se você for cristão, Deus tratará com você. Porque não há cristão que não seja alcançado pelo Evangelho do generoso Deus, que não seja generoso. Posso ouvir um amém? Terceira marca que nós vamos perseguir, queridos, nós vamos desfrutar de uma adoração viva. Ninguém vai dizer amém agora? Tem coisa pior do que ministrar o louvor, vocês que ministram aí a igreja apática? O pregador dando de tudo que pode, às vezes não tem quase nada, mas tenta. E o povo... Eu entendo as diferenças das mensagens e tudo, mas é difícil, irmãos. E para mim, é difícil compreender a resposta de algumas pessoas diante de um Deus tão maravilhoso. Essa igreja não era fria, como nós falamos muitas vezes de algumas. Essa igreja era quente. Essa igreja era vibrante. Essa igreja era viva. E há alguns aspectos da adoração desta igreja que eu gostaria que eu e você buscássemos. Um deles é que a adoração desta igreja era formal e informal. Havia lugar para o culto público formal, como nós temos agora no domingo à noite. Eles se reuniam no pátio do templo de Jerusalém. As 3.000 pessoas corriam para lá, talvez em horários diferentes, mas para ouvir a palavra, cantar algumas canções e orar juntos.
Isso era o aspecto formal. Certamente tinha alguma liturgia. Alguém abria o culto, depois vinha uma música, depois a palavra, depois uma resposta. Como fazemos? Mas o culto não era apenas formal. Porque diz o texto que eles se reuniam em casas e louvavam a Deus em casas e repartiam o pão em casas. Celebravam a Deus de maneira informal. Outro aspecto do culto desta igreja, da adoração desta igreja, era alegre, vibrante, mas reverente, respeitoso, sério. Eles tinham razão para alegrar-se na presença de Deus? Sim ou não? Claro que tinham. Acabaram de ouvir que eram pecadores, que estavam condenados, mas que Deus enviou o seu Filho para libertá-los da condenação. Resposta natural de alguém que está condenado e foi absolvido é a alegria, irmãos. Eles tinham razão para fazer um culto alegre. Eles sabiam o que Deus tinha feito por eles, e eles se regozijavam nisso. Mas esse culto alegre não era sem respeito. Não era de qualquer forma, não era sem ordem, não era como eles desejavam que o culto fosse. Não era qualquer coisa é culto, não. Havia ordem e por isso era reverente. Havia tanta reverência que o temor se apoderava da igreja. O que é a adoração viva? E à luz desse texto, eu queria só sugerir algumas respostas. A adoração viva é a adoração consciente, irmãos. Racional. Paulo diz que o nosso culto também deve ser racional. Amém? Leia os salmos e vejam as músicas da Bíblia. Não há música que adora a Deus sem razão. Louvem ao Senhor porque Ele é bom. Louvem ao Senhor porque Ele é fiel. Louvem ao Senhor porque Ele é Salvador. O louvor vivo, a adoração viva é uma resposta do nosso coração ao que conhecemos de Deus. Não é um transe, não é uma experiência louca, não é uma droga, é algo que eu escuto, penso, imagino e depois sinto. Eu não sinto sem razão para sentir. Eu sinto, eu me alegro, eu tenho vontade de chorar, de pular, de aplaudir, de cantar mais alto. Não apenas porque sinto, mas porque sei. Deus me ama. Deus me salvou em Cristo Jesus. Eu estava condenado, mas agora eu estou livre. Eu estava longe, mas Ele veio para perto. Eu estava preso, mas Ele me salvou. Eu era órfão de pai e mãe, mas Ele me adotou em sua família. Eu tenho razões para adorar. E eu não posso fazer isso, irmão, sem emoção. É pecado adorar sem emoção. Porque a Bíblia nos diz que devemos amar a Deus com tudo o que somos. Agora, cada um tem sua resposta emocional diferente. Mas é pecado ser frio, apático, diante, por exemplo, de um jogo de futebol. Eu fico abismado. Algumas pessoas foram assistir aos jogos da Copa. Vocês foram lá na Arena das Dunas? Gente, algumas pessoas, que emoção fantástica! Cantaram o hino do Brasil, maravilha! Apanhou de 7-1. Eu sei que é belo, acho que eu também teria me emocionado. Mas, meu irmão, eu não celebro a 11 homens correndo atrás de uma bola. Eu celebro a um Deus que enviou seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Não é uma vez na vida que eu vou ao campo e vejo um gol do meu time favorito e fico aplaudindo. E que coisa legal! Todos os dias eu sei, todos os dias eu o conheço e todos os dias eu escuto o que Ele fez por mim. Mas a adoração viva não é apenas racional, ela é experiencial.
ela se dá no nosso interior. E nós respondemos também com o nosso coração. Nós sentimos a presença de Deus. Nós ouvimos quem Ele é. Mas isso transborda no nosso coração. Eu repito sempre, vamos celebrar a ceia do Senhor, mas não vamos fazer isso como um ato religioso, não terá valor algum. Se for mera religiosidade, mas tenha consciência, isso é uma representação dEle. E a sua presença está no nosso meio. Os salmistas cantam, Deus habita no meio dos louvores. Quando Jesus se revelou à igreja, ou às igrejas da Ásia, Ele não disse, eu estou distante, olhando para vocês. Não, Ele estava dentro dela, passeando no seu meio. Como é que Deus pode estar entre nós e não esboçarmos nenhuma reação de adoração? Não pode ser que nem olhar para a parede, irmãos. Conhecer a Deus, ter a revelação de quem Ele é, provoca grandes abalos na nossa alma. Derrubam homens de joelhos, como João no Apocalipse, como Isaías na sua visão, como Moisés diante da sarça ardente. Que nós busquemos isso. Sabe qual é o meu desejo? Que nós entremos por aquelas portas e outras pessoas também. Mas que ao entrar aqui, não fiquemos pensando apenas em nós mesmos. Mas que o nosso foco se volte para Ele. E que o senso de Sua presença no nosso meio seja real. E isso evoque de nós respostas profundas de adoração. E por fim, uma última marca que nós precisamos buscar. Temos vivido isso, mas precisamos melhorar. É a evangelização contínua. Lucas nos apresenta a dedicação da igreja. Ela se dedicava à palavra, à comunhão, ao partir do pão, à adoração. Mas uma igreja não será completa sem sua missão. E é por isso que nós temos aqui o verso 47. Essa igreja tinha um ministério para fora. Ela não se escondia dentro de 4 paredes. Diz o verso 47 que louvando a Deus, ela tinha a simpatia de todo o povo. Isso não é o povo cristão, isso é o povo de fora. Sabe o que isso significa, irmãos? Que essa igreja era bela para seus vizinhos. Que as pessoas de fora enxergavam o louvor, a comunhão, a alegria, a palavra, a integridade, o testemunho e admiravam a igreja. Mais do que isso, esse texto nos diz que o Senhor lhes acrescentava. Ele é o maior responsável pela evangelização. Nosso trabalho é pregar o evangelho. Mas é Ele quem acrescenta a sua igreja. Amém? Mas veja que Ele faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ele salva e acrescenta. Ele não salva sem colocar dentro da igreja. E Ele não coloca dentro da igreja sem salvar. É claro que há pessoas que nos visitam, que podem voltar centenas e muitas vezes. Mas a igreja invisível, a igreja que vamos ter para a eternidade, é feita de pessoas salvas, que ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho e responderam ao Evangelho. Jesus salva e coloca dentro da igreja. Ele não vai casar com pessoas, Ele vai casar com a igreja. Eu sou a igreja, Ele vai se casar comigo, posso viver dentro do meu quarto? Não. Uma das marcas de que eu sou verdadeiramente igreja, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas e eu vou amar ao que Ele ama. E sabe o que Ele ama? A igreja.
Então ele salva e acrescenta. Ele acrescenta porque salvou. E outro aspecto desta evangelização é que ela não era de programa. Ela não tinha dia para acontecer. Ela não era de eventos. Ela era diária. Isso é o que eu quero perseguir, irmãos. Nós temos eventos ponte, eventos de pesca, eventos disso. Não sou contra nenhuma ferramenta de evangelização, desde que o evangelho seja pregado. Às vezes tem um monte de ferramenta sem evangelho. E aí não faz sentido algum gastar dinheiro, tempo e energia com coisas que não anunciam o evangelho. Mas mais do que alguns eventos, a igreja do bairro dos Estados precisa viver a evangelização diariamente. Como? Está tocando de novo, meu irmão. Alguém está negando a Cristo? Meu Deus. Ainda falta um, Deus tem... Desliga logo, irmão. Desliga logo. Misericórdia. Sabe como nós podemos viver uma evangelização mais eficaz, irmãos? Sendo uma igreja bela, amando a Deus acima de todas as coisas, aos nossos irmãos como a nós mesmos, amando e praticando a palavra de Deus e fazendo uma outra coisa, abrindo as janelas da nossa igreja. As pessoas do lado de fora precisam ver a igreja. Nos dias de Jesus havia o templo em Jerusalém e havia um pátio, agora onde a igreja se reunia. Sabe como esse pátio era chamado? Pátio dos gentios, pátio dos estrangeiros. Se lembra do que Jesus fez quando chegou lá e viu os cambistas? Ele quebrou tudo e colocou todo mundo para correr. Por quê? Não porque os judeus não deveriam comprar algum animal para entregar em sacrifício, mas porque principalmente os cambistas estavam ocupando este pátio, o pátio dos estrangeiros, o pátio dos gentios, o pátio dos incrédulos. Eles não podiam entrar na parte íntima do templo, mas Deus colocou um pátio para que eles pudessem se aproximar, ouvir a palavra de Deus sem compromisso, conhecer, ver, escutar e responder quando Deus operasse em seus corações. A raiva de Jesus é que os cambistas estavam bloqueando o caminho dos incrédulos. Na leitura de uma professora que eu tive no mestrado, Joyce Clayton, um dos grandes pátios da igreja hoje seria a televisão. Você pode zapear, assistir e não se comprometer imediatamente. Você pode ouvir 1, 2, 3 vezes e só depois tomar uma decisão de mudança. Mas será que isso está acontecendo? Outra vez os cambistas estão no pátio, roubando a cena do evangelho, bloqueando a pregação do evangelho e assustando pessoas para longe do evangelho. Oxalá que tenhamos mais programas verdadeiramente evangélicos. E oxalá que todos os não evangélicos fechem, quebrem, para a glória de Deus. Mas se a gente não tiver condições, porque TV é muito caro, e se for um investimento muito alto, talvez nós nunca faremos, porque teremos outras coisas mais importantes. Essa igreja tem que criar outras janelas. A janela do pequeno grupo, a janela das regiões, a janela das nossas casas e apartamentos. De alguma maneira nós precisamos abrir a nossa vida para quem está do lado de fora, irmãos, a fim de que eles nos conheçam, nos vejam e tomem desejo por estar entre nós. Um dos objetivos dos nossos pequenos grupos é ser um pequeno grupo missional. Não é comunhão por comunhão, para ficar trocando beijinhos e tapinhas, não.
Um dos nossos objetivos é sentar em grupo, conhecer a nossa região e montar estratégias de evangelização. Por exemplo, perceber no prédio quem é a mãe solteira que tem 3 crianças para cuidar e precisa de ajuda das mulheres. Quem é o jovem ou adolescente que está passando por algum problema e que nós sabemos disso e podemos nos aproximar. Uma família da nossa igreja viu que vizinhos estavam chegando no prédio e viu que eles passaram o dia inteiro subindo e descendo escada, subindo e descendo escada. Sabe o que essa família fez, gente? Um jantar. Na hora do jantar, pegou o jantar e levou lá para a casa deles e disse: nós queremos receber vocês com um jantar no nosso prédio. A outra família está frequentando a nossa igreja. Por que será? Porque a igreja foi bela. Porque a igreja tomou atitudes práticas de evangelização. Mas para isso nós precisamos lutar contra um outro pecado, irmãos. O que chamamos de nominalismo cristão. Já ouviu essa expressão? Cristão de boca, não praticante. Cada vez mais temos agora os protestantes não praticantes. Se já tínhamos católicos não praticantes, agora o que mais temos são protestantes não praticantes. Você vai ao sul do país, há igrejas que têm um hall de membros, 5.000 membros, 40 congregados. Você já imaginou o que é isso? Cada vez mais a igreja brasileira ruma nessa direção. Cristãos sem compromisso, cristãos que querem ser abençoados, mas não querem abençoar, cristãos que querem as bênçãos de Jesus, mas não querem a missão de Jesus, cristãos que querem ser clientes, mas não discípulos. Nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima mensagem, mas por hoje, você precisa vencer a mediocridade do seu cristianismo. Elevar o padrão, se arrepender dos seus pecados e ter um compromisso com Deus. Amém, queridos?